Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje, segunda-feira, dia 24, combinamos então de fazer uma segunda-feira de revisão. Encaminhei para vocês no final de semana um resumão, um spoiler da prova e agora a gente faz uma revisão aí da aula 7, 8 e 9, tá? Com vídeos. Embora eu tenha mandado alguns vídeos de YouTube, vocês não têm os meus vídeos. A única coisa que eu estou notando é que tem pouca visualização dos outros. Eu conto pelo YouTube, sabe? E tem pouca visualização, talvez por isso que eu acho que às vezes não tem muito sentido fazer. Mas de qualquer forma, tendo uma ou 17 visualizações, o importante é que alguém tenha visto. Mas eu vou dar uma dica para vocês, comecem a dar uma olhadinha, tá bom? E ou se não, pelo grupo, talvez não marque, né, no YouTube os que a gente vê pelo WhatsApp. Bom, não sei, enfim. Fiquei pensando isso quando eu fui contar as visualizações. De qualquer forma, vocês estão de parabéns pela nota da prova. Amanhã vai ser na mesma vibe, aí na mesma no mesmo formato. Eu tenho certeza que vocês, se tiverem dúvida, consultem, me pergunta, tá? Pra gente fazer uma prova legal e vocês ficarem tranquilos depois no final do semestre. No final da disciplina. Final do semestre tá complicado, né, gente? Tá frio, né? Tá demais. Então, fiquem tranquilos, acordem mais tarde, quem puder, obviamente. Estuda devagar durante o dia, um café quente. Eu acho que dá pra gente ter esses combinados durante o ensino à distância. Eu acho que quando a gente é comprometido, e eu sei que vocês são uma turma extremamente comprometida, a gente consegue ter esses combinados tranquilamente, tá? Então, beleza. Da mesma forma que vocês confiaram que eu ia mandar um resumão, um spoiler da prova, os exercícios e gravar uns vídeos e deixar a segunda-feira tranquila de manhã, eu vou colocar presença para todo mundo e, e aí espero que ninguém esteja pendurado em falta, né? Mas pelo que eu dei uma olhada, não. E aí então a gente dá seguimento para essa matéria, tá? Bom, falando um pouquinho sobre monitorização não invasiva, relembrar os procedimentos da terapia intensiva, os mais básicos, sondagens, as questões estruturais da UTI, os conceitos mais lineares, né, que vocês precisam saber para dar entrada no estágio. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre monitorização e que é o pilar da terapia intensiva, né? Se o paciente não precisa ser monitorizado, significa então que ele está bem, então ele não precisa ir para UTI. E aí, então, lembrar do pilar da monitorização, tá? O porquê monitorizar um paciente, tá? Porque ele precisa, porque ele está num estado, em alguns estados, que requerem um pouco maior de atenção, vigilância. Às vezes ele está até bem, mas ele está dando indícios, talvez por exame laboratorial, ou até mesmo pela clínica, ou até mesmo pela nossa vista, que ele não vai evoluir bem, ou no pronto-socorro, ou em casa, ou na clínica, ou na clínica médica, né, no andar, na ala, na enfermaria, tem pacientes que começam a demonstrar que não vão bem. Você fala, puta, por que esse doente tá bem? Você olha para ele assim, não, tá bem, por que tá vindo para UTI? Mas aí você vai olhar uma tomografia com sangramento extenso na cabeça, por exemplo, né? Ou um infarto extenso do miocárdio que ainda não chegou
Vocês devem ter tido isso em clínica, em pronto-socorro, eu imagino, não tô falando, acho que nenhuma um absurdo, porque às vezes eu fico com medo de falar algumas coisas e vocês não terem aprendido. Por exemplo, eu não tô aqui para falar de doenças de UTI, eu tô aqui para falar para vocês de procedimentos de terapia intensiva. Então, às vezes até me preocupa quando eu falo de um AVCH extenso, de um infarto extenso, de um choque. Então, eu vou até dar uma retomada com vocês, pelo menos com choque séptico, cardiogênico e tudo mais, para poder entrar em diálise. Mas beleza, em agravo respiratório e tal. Mas se tiver algum termo que vocês não estão entendendo, por gentileza, me escreve, viu? Pode me escrever no WhatsApp, não tem galho, me escreve no chat, onde vocês quiserem, tá? Mas aí por enquanto a gente. Porque para vocês chegarem preparados no ambiente. As doenças lá, vocês vão estudar politrauma, AVC, sepsemia, infarto agudo, né? Cirurgias gastrointestinais ou cirurgias abdominais de grande porte, cirurgias de tórax de grande porte, de coluna, politrauma, como eu já falei. Mas vocês precisam saber os conceitos para poder cuidar das doenças. Não adianta saber sinal e sintoma de infarto se você não sabe monitorizar um doente. Entende onde eu quero chegar? Ensinando vocês terapia intensiva, beleza? Mas também, se vocês tiverem dúvida com isso, eu tô à total disposição, tá? Se quiser relembrar um pouquinho de infarto, um pouquinho de sepse, me dá um toque que de repente eu mando, ou eu falo um pouquinho, ou eu mando um vídeo, a gente dá um jeito, tá? Bom, então, falando um pouquinho sobre a aula número 7, a monitorização não invasiva. Então, a gente começa pela monitorização não invasiva, mas que também é de extrema importância na terapia intensiva. Eu acho que é o que é de mais importante, porque é quando o doente chega, tá, para nós. A monitorização não invasiva hemodinâmica, né, que vê o contexto geral do paciente, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, né, o que o monitor mostra para a gente, saturação de oxigênio, ela é utilizada para diagnóstico, ela é terapêutica, né, para guiar a terapêutica e até mesmo fazer um prognóstico. O paciente já chega com um eletro ISO, né, bradicárdico ficando ISO, saturando 50%, com uma pressão que você não consegue nem medir. Então, até mesmo fazer um prognóstico reservado na monitorização não invasiva é possível, tá? A finalidade é reconhecer e avaliar as possíveis complicações do estado do paciente e intervir em tempo hábil. De repente você vê uma hipotensão, rapidinho já liga um soro, né? Que o doutor vai falar, doutor, 6 por 4 de pressão. A gente já liga um soro, não melhorou, já liga uma droga, entendeu? É nesse sentido. Tá saturando 70%, já vamos pôr uma máscara. Então, é tentar intervir em tempo hábil, rápido, para prevenir que esse paciente evolua com complicações maiores. Muito bem. Aí tem a monitorização né, que a característica principal é prevenir complicações, avaliar o que está acontecendo com o paciente, que é os pilares, né, que eu perguntei no questionário da monitorização. Avisar o doutor, né, e agir conforme a orientação, tá? A monitorização da pressão é uma das coisas que a gente mais faz na terapia intensiva. Ela pode ser não invasiva e invasiva. Nós vamos falar agora da não invasiva. A não invasiva, baixo custo,
fácil aplicação, fácil manutenção, mas num doente muito grave, às vezes ela pode enganar a gente. Você mediu uma pressão num paciente chocado aqui e lá no teu ouvido, né? Às vezes é meio complicado. Um paciente extremamente hipertenso, numa emergência hipertensiva, também é complicado de pegar. Ou um paciente extremamente taquicárdico, é difícil conseguir pegar pressão. Então, tem alguns, mas é a primeira monitorização que a gente faz. A invasiva já tem um custo maior, tem riscos, porque a gente punciona uma artéria que fica ligada no monitor, tem que ser um médico para puncionar uma artéria, né? Manutenção disso, porque às vezes os caras não dão ponto, então a gente tem que fixar bem para não perder e perde direto no banho, é um saco. Mas é super preciso e é um método rápido, porque você vê online ali a pressão a todo tempo, diferente da gente ter que ficar aferindo de 5 em 5 minutos, por exemplo. Né? Quando a gente percebe que o paciente está muito grave e a gente não está conseguindo jamais auscultar a pressão ou está precisando medir de um intervalo de tempo muito curto, a gente já sugere, tá aí a nossa diferença, né, da gente entender o que está acontecendo, ou vamos passar uma PAI, né, vamos passar uma não invasiva, porque aí você também deixa aquele manguito, aquele braço descansar um pouco, porque às vezes você programa no monitor, vê de 5 em 5 minutos a pressão, e tem hora que o paciente se mexe, não deixa, ou às vezes até está em coma, mas precisa de uma monitorização mais intensa, e você ali de 5 em 5 minutos fazendo aquilo, além de machucar o paciente, é muito trabalhoso para a equipe, né? Então a gente sempre, se você tem este entendimento, você consegue ser crítico a ponto de sugestionar o intensivista, a enfermeira ou quem seja, a passar um catéter de pressão invasiva que a gente vai falar na próxima aula, tá? Bom, como eu já falei para vocês, a monitorização consiste na pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória e aquela oximetria de pulso, né? Para a gente ver a saturação de oxigênio. Tem outros tipos de monitorização, que é a capnografia, quando o paciente está entubado, para ver o quanto ele está expirando de CO2, para ver se ele está retendo CO2. Aí a fisioterapia nos ajuda e ajusta os parâmetros na ventilação mecânica. E a eletrocardiografia, que a gente monitora o paciente através de 5 eletrodos para ver a frequência cardíaca e o ritmo. Tá? Aqui estão as fotos se vocês assistirem os slides, tá bom? A forma do pulso frequentemente transmite informações importantes, como se tem alguma alteração cardíaca, tá? Se tem alguma insuficiência de válvula, se o paciente está chocado, se ele está extremamente taquicárdico, ou se ele está num choque séptico, ele fica taquicárdico, se ele está num cardiogênico, ele fica bradicárdico. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue ver, especialmente a arritmia cardíaca nos pacientes gravemente enfermos que vão para UTI, tá? O pulso ideal para ser observado, a palpação, se a gente tiver dúvida, é a carótida com os 2 dedos, né, que a gente mensura, ou o radial, tá? Que a gente às vezes fala, não tô confiando muito nesse monitor, deixa eu ver. Então, ok, mas se ele tiver monitorizado, tudo bem. Mas do contrário, se você quiser fazer uma monitorização também clínica ali, se o monitor falhou e você está esperando a engenharia clínica e você quer contar o pulso, a carótida é importante e a radial também. Carótida mais para pacientes que estão parando, né, que a gente
é o pulso carotídeo ou femoral, que vocês devem ter visto isso em parada no pronto-socorro, e em pronto-socorro, e o radial, que a gente é o que mais a gente vê. Não sei se vocês tiveram em clínica também, que a gente vê o pulso radial quando a gente está em dúvida da frequência cardíaca, tá? Bom, o que significa frequência cardíaca lenta eu já falei para vocês, isquemia, bloqueio, choque cardiogênico, mas isso a gente não tem esse treinamento para isso. Nós não estamos lá para fazer o diagnóstico. Ah, tá bradicárdico, tem uma disfunção do nó sinoatrial. Não, isso aí é uma coisa médica e tudo mais. Mas a gente está lá para ver que tá bradicárdico, prevenir, agir, avisar e agir, né? Então, muita atenção. Óbvio que nós não somos portas, a gente precisa saber o que está acontecendo com o paciente, mas de qualquer forma eu não vou diagnosticar nada. Eu não quero saber se o pato é macho ou é fêmea, eu quero o ovo. Então, se tá bradicárdico, eu tenho que ir lá avisar o doutor e quero que ele faça alguma coisa, certo? Então, não vou lá eu falar, ó, eu acho que ele tá infartando, eu acho que ele tá fibrilando, eu acho que eu não acho nada, eu acho que alguém tem que olhar aquela frequência cardíaca. Eu posso até achar alguma coisa, mas naquele momento eu preciso agir. Além disso, a frequência cardíaca nos ajuda a saber o débito cardíaco, o quanto está chegando de sangue no coração. Se o paciente está sangrando, está chegando pouco sangue no coração, logo a frequência cardíaca vai ser menor ou maior para compensar, a depender do que está acontecendo com a hemodinâmica do paciente, tá? Bom, como se verifica o débito cardíaco além da frequência? É através de um ecocardiograma beira-leito, né? E do eco transesofágico, mas eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, é só para vocês terem ciência disso, se vocês ouvirem de repente numa passagem de plantão, tá? Bom, a pressão arterial. Nós falamos da frequência cardíaca, vamos falar um pouquinho da pressão arterial. A pressão arterial reflete a situação geral da circulação do paciente, porém necessita de dados diagnósticos específicos. Refere-se à pressão que o sangue exerce dentro das artérias. Então, está associado ao volume de sangue que está circulando ali e ao sistema, a competência do sistema circulatório. Se o sistema circulatório está incompetente, a grande e a pequena circulação, por algum motivo, então a pressão vai estar alterada. E se o paciente tem um volume de sangue baixo ou muito alto, também vai estar alterada, tá? Bom, quanto maior a capacidade cardíaca de bombear o sangue, maior quantidade de sangue vai ser ejetado para os grandes órgãos, cérebro, pulmão, rins, fígado. Então, existe todo a pressão é super importante porque ela vai mandar sangue para todos os órgãos nobres, principalmente para o cérebro, tá? Então, muito importante saber o quanto está essa pressão, tá? O que pode alterar a pressão? Diminuição do volume de sangue circulante, ou por sangramento, ou por hipovolemia, ou esse paciente está muito desidratado, né? Não tem líquido correndo ali, alterações musculares de bomba, né? Ou da parede do vaso, por algum problema vascular, por uma incompetência vascular, ou porque o sangue está muito viscoso, por algum problema de coagulação. Agora no Covid, por exemplo, eles já observaram que o sangue do paciente, ele é muito trombótico, ele forma, por causa da inflamação, ele forma muito trombo. Então essa viscosidade, ela faz com que o vaso fique
tenha que fazer muito mais pressão para mandar sangue para os órgãos nobres. E essa pressão, às vezes, pode danificar o vaso, tá? Bom, valor normal 12/8, considerando-se hipertensão acima de 14/9, a depender de toda uma avaliação clínica. Não dá para considerar 14/9 um cara hipertenso, porque às vezes ele está estressado, às vezes ele não tomou o remédio porque vomitou. Então, não são UTI, não é uma receita de bolo. A gente olha o doente como um todo, tá? Aí se tem o cálculo, como se faz o cálculo é no monitor, tá? Então nem vou entrar em aprofundar isso com vocês. Obviamente vocês não vão, nem questão de concurso e nem questão de para entrar em hospital, vão perguntar para vocês como se faz o cálculo da pressão arterial, 1/3 da soma da sistólica mais 2 vezes a diastólica. Eu só coloquei, não sei nem por que eu coloquei isso aqui nessa aula, tá? Então, basicamente é isso em relação à pressão, tá? Muita atenção para o esfígmo e para o esteto. Na terapia intensiva a gente tem o monitor, mas às vezes quando a gente não tem o monitor, a gente duvida do monitor, a gente às vezes ausculta no esfígmo e no esteto. Então, muita atenção com isso, tá? O método invasivo em pacientes em estado crítico, em estado de choque, como eu falei para vocês, é indicado quando a gente já está duvidando do que a gente está ouvindo. A gente já tem que começar a repensar a questão da pressão invasiva, tá? Bom, aí vem a temperatura, geralmente verificada com termômetro. Em pacientes gravemente enfermos, pode ser esofágico, que a gente coloca junto com a cânula, né, ou com uma sonda, ou retal, que é o mais próximo da temperatura central, tá? Sempre 1 grau a mais. A temperatura corporal central pode ser verificada na membrana timpânica também, ou como eu falei, no esôfago. A temperatura, ela é um dado bastante importante para nós, porque velho não faz febre. Velho tem o centro termorregulador mais complicado, então às vezes eles estão super infectados, super sépticos, mas não apresentam febre como a criança, que tem o sistema imunológico, o sistema termorregulador muito mais aflorado, enquanto que o idoso são dois extremos, né? O sistema imunológico do idoso, ele demora para agir e fazer febre, enquanto da criança age rapidamente e faz febre. Óbvio que existem, o idoso começa a ficar confuso e a criança começa a ficar agitada. O idoso começa a ficar rebaixadão, a criança já começa a ficar prolixa. Então, muita atenção com a temperatura, tá? Principalmente nos pacientes neurológicos. Os pacientes neurológicos têm muito pior prognóstico, porque a febre, ela para o neurônio, ela é extremamente deletéria. Então, muita atenção quando vocês estiverem cuidando com um paciente neurológico que tiver com febre. Não pode deixar esse paciente com febre. Diferente do infartado, que obviamente você tem que cuidar dessa febre, mas a febre para o doente neurológico agudo, ela é extremamente deletéria, porque o neurônio, ele é muito sensível à alta temperatura, tá? Ele se desfaz e ele não se regenera. Muito bem. Aí a gente fala um pouquinho sobre hipertermia, sobre hipotermia. Hipotermia também não é legal. A hipotermia pode levar à arritmia cardíaca, por isso que se a gente vê tanto mendigo agora nessas épocas de frio morto na rua, porque a hipotermia ela causa uma arritmia que chama onda patogonomônica T. É uma arritmia cardíaca severa, o coração já não consegue mais bombear, porque ele praticamente congela. Os vasos congelam, não chega sangue
e aí causa uma arritmia cardíaca letal, e esses pacientes acabam evoluindo muito mal, tá? Então, hiper e hipotermia são dois extremos na terapia intensiva muito desagradáveis. É muito difícil ter hipotermia na UTI, a não ser que o paciente esteja muito grave e já não consiga regular a temperatura. E aí a gente lança a mão de mantas térmicas, ou pacientes que vêm do centro cirúrgico que foram submetidos à circulação extracorpórea, ou que ficaram sedados por um longo tempo, e então a gente tem jeito de aquecer, colocar soro quente pela sonda, dá para aquecer. E ao mesmo tempo, a hipertermia, a gente consegue gelar esse paciente. Soro gelado, banho frio com álcool, colchão térmico frio. Então, tem os dois extremos que são possíveis dentro da terapia intensiva de serem ajustados, tá? Então, se vocês ouvirem isso numa passagem de plantão, vocês já sabem também o quão é importante o cuidado com a temperatura, tá? Bom, a frequência respiratória na terapia intensiva, ela também vem de grande valia, porque além de tudo, o paciente está sob ventilação. Às vezes está sob ventilação mecânica, nem todo doente que está na UTI está sob ventilação mecânica, mas está sob vigilância respiratória. Então, a frequência respiratória é muito importante que a gente faça. Ela pode aparecer no monitor, pelo oxímetro de pulso, mas também às vezes a gente tem que contar, tá? Para ter certeza. Então, durante 1 minuto, a gente conta a frequência cardíaca desse paciente se a gente estiver meio que duvidando do monitor, tá? Isso é muito tranquilo, tá? Se não conseguir contar, não inventa. Não tem coisa pior do que a gente pegar o prontuário do doente e ver o cara tá, você olha o cara taquipneico respirando pela barriga, batendo a asa do nariz, aí você vai lá olhar na anotação, tá a 20 a frequência do doente. É de ferrar, né, para não falar outra coisa. Então, muita atenção, tem muita gente que inventa frequência cardíaca. E a frequência respiratória cardíaca também inventa, mas no monitor não tem como inventar. Mas frequência respiratória, às vezes, o oxímetro não marca e a gente mede. Então, se não tá conseguindo medir, por algum motivo, ou porque o cara não para de falar, ou porque tá agitado, ou porque você não tem relógio, ou porque você tá de saco cheio, ou porque você tem 500 coisas para fazer, não inventa. Tenta monitorizar no coisa, na saturação, ou pede para enfermeira, ou pede para alguém, para um colega, fala, ó, mede para mim porque eu não tô conseguindo, tá? Eu acho que é mais digno, tá? Ah, porque às vezes também a respiração pode ser superficial, você não consegue, pode ser abdominal, pode ser mais profunda. E aí, o que que faz? Mas tem que medir de algum jeito, tá? O ritmo e a característica da respiração são observados através dos movimentos do tórax e da ausculta pulmonar. Não tem coisa mais desagradável que a fisioterapeuta vir falar para você assim, ô enfermeira, o paciente está taquipneico e está anotado 18 de frequência respiratória no controle. Ou o médico, né, que vem já com os dois peitos no nosso, com os dois pés no nosso peito, fala assim, aqui tá 18, o paciente tá com 50 de frequência. Puta, não tem coisa pior do que frequência inventada. Eu tô falando para vocês, gente, porque são 23 anos de UTI e eu já passei cada mico por causa disso, então tô contando para vocês para ficar para vocês no estágio. Numa boa, não conseguiu, não conseguiu. Sabe? Pede um oxímetro emprestado de alguém, de uma fisioterapeuta, de alguém, sei lá, ou tenta contar, ou olha pro nariz da pessoa, infere pelo menos, ou pede para um colega, ou para professora, ou para enfermeira, ou para alguém, tá? E olha se o paciente está ventilando legal,
Porque a frequência respiratória, principalmente nessas épocas de Covid, é o que pega, tá? Junto com a saturação. Bom, pacientes em estado crítico sofrem distúrbios circulatórios que alteram a perfusão e a oxigenação tecidual. Logo, parâmetros para monitorizar essa variável é a gasometria, que é invasiva, que eu vou falar na próxima aula, o oxímetro de pulso, que é a oxigenação que a gente mede, e a capnografia quando o paciente está entubado. Mas tudo que precede essas três coisas que eu falei para vocês é a frequência respiratória que a gente vai medir, tá? Pelo monitor ou contando, tá bom? Bom, a oximetria de pulso, detectar a presença de hipoxemia em pacientes com potencial distúrbio respiratório, não só respiratório, hemodinâmico talvez, né, que estejam em ventilação mecânica ou em oxigenoterapia e em pacientes com déficit neurológico, que estão rebaixados e que às vezes esquecem de respirar, não respiram, estão entrando em coma, ou está convulsionando, não consegue ventilar. Então, é extremamente importante saber a saturação desse paciente, tá? Para quê? Para prevenir, tratar, avisar e agir, certo? Bom, a saturação de oxigênio tem como característica, como conceito, a quantidade de hemoglobina ligada com oxigênio, que vai levar oxigênio para os órgãos nobres, tá? Às vezes você vê um paciente muito cianótico, de extremidades, por quê? Porque está sendo poupado todo o sangue para o coração, pulmão, rim, fígado e especialmente o cérebro, tá bom? Bom, o sensor de oxímetro de pulso é uma fonte de luz. Lembrar que paciente com esmalte ou com algum problema na unha, ou paciente às vezes está saturando tão baixo que a gente não consegue captar, às vezes a gente coloca no lobo da orelha, tá bom? Então, às vezes chega algum paciente para vocês, tira o esmalte rápido, por exemplo, no meu, aqui a gente não ia conseguir, porque tem 3 camadas aqui, tem um gel da unha, mais 2 de vermelho, então ia ser super difícil de medir. Então, muito cuidado com isso também, tá? Ó, nós já estamos com 32 minutos de aula, tá bom? Calafrio, atividades de pressão, pacientes inquietos no leito, baixa perfusão, edema, lesão, trauma, interferem muito na rotina, na leitura da oximetria, tá bom? Então, muita atenção. Às vezes, você fala, ai, não tô conseguindo medir, tá saturando. Às vezes não, o paciente tá saturando legal, mas tem alguma coisa que tá interferindo ali que a gente não tá conseguindo medir. Então, muda de dedo, troca o cabo, coloca no lobo da orelha, às vezes na extremidade, no pé é um pouco mais difícil, mas dá para tentar. Mas uma dica, aqui ó, no lobo da orelha ou aqui, se for de cola, dá legal para medir, tá? Que mais? Às vezes o paciente também tá saturando e a gente não consegue medir. Mas em alguns casos, por exemplo, às vezes está com muita febre, está tremendo, está nervoso, ou às vezes a pele é grossa ou muito oleosa, então às vezes passa um alquinho ali, ou é um trauma que vem muito sujo, ensanguentado, também dá uma limpada que vai legal, tá? Bom, aí vem o eletrocardiograma, que a gente não é aquele eletrocardiograma de 12 derivações que a gente faz preventivamente, tipo exame. É o eletrocardiograma, é a monitorização que a gente faz na UTI, tá? Avalia a atividade do coração através de eletrodos fixados na pele, tá? O resultado desse exame, ele é registrado em gráfico, se for aquele
que a gente faz em 12 derivações, né? Que é aquele que vai com o carrinho. Mas o que eu tô falando para vocês agora é do eletro da UTI, que a gente coloca as 5 aqui, né? Um no meio e 2 aqui embaixo, para poder monitorizar a frequência cardíaca, tá? Aí eu falo um pouquinho sobre o exame do eletrocardiograma, mas eu não vou me aprofundar não, porque nós já estamos com 34 minutos de aula, tá? Eu só mostro para vocês aqui como se faz um eletrocardiograma. Isso para vocês é interessante saber